Olá, meus preciosos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui no Lugar Secreto, onde a gente compartilha os melhores pensamentos com a Palavra de Deus, claro, né, que é a Palavra de Deus que ilumina aqui esse canal. E hoje eu quero compartilhar com vocês mais um pensamento frutífero, aquele pensamento que vai avivar a nossa semana e que vai alimentar também o nosso espírito. Bom, hoje vamos falar sobre o cuidado com as nossas palavras. O cuidado com as nossas palavras. Só de falar o cuidado já diz muita coisa, né? Cuidado é como se fosse um sinal vermelho para que a gente preste atenção naquilo que a gente fala. Vamos ler aqui o livro do salmista, né? O livro de Salmos. Capítulo 39, né? Os Salmos de Davi, né? 39. Do 1 ao 4 e depois a gente vai ao versículo 7. Tá escrito assim: Eu disse, guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Aqui, só nesse trechinho, a gente percebe o quanto cuidado que o salmista aqui, Davi, ele tenta ter diante dos inimigos, diante daquelas pessoas. Às vezes a gente não consegue ter esse cuidado, porque às vezes a gente deixa a ira, a raiva falar automaticamente. Se a gente pudesse ter esse cuidado diariamente do que falamos, quando a gente está até mesmo angustiado ou até sentindo raiva, aborrecido. Aí, prosseguindo, no 2 diz assim: com o silêncio fiquei como mudo, calava-me mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. Incendeu-se dentro de mim o meu coração. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua, disse: Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias, qual é, para que eu sinta o quanto eu sou frágil. No versículo 7, agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha alma está em ti. Aqui você percebe que Davi, ele praticamente apresentou a Deus aquilo que ele estava sentindo. Você já parou para pensar quantas vezes você passou aborrecimento diante de pessoas, diante dos seus inimigos, e às vezes dentro de você sentiu aquela vontade de falar umas verdades na cara, só que pela sua disciplina com Deus você se manteve calado, porque você falou assim, não é certo fazer isso. Agora me veio à mente, lembra da história de Judas? Independente da traição de Judas, Judas andava com Jesus e teve a coragem de traí-lo, porém fazia parte do processo. Só que você percebe que mesmo que Judas traiu Jesus, Jesus ofereceu a outra face. Jesus não se deixou ser conduzido pelo que havia acontecido. Ele permaneceu o mesmo, porque a intenção de Judas não interferiu no caráter de Jesus. E aqui quando a gente entende como o cuidado com as nossas palavras, Está escrito na palavra de Deus que a gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente fala, que as nossas palavras não venham a ser palavras torpes, palavras distorcidas, palavras que machuquem outras pessoas, mas que as nossas palavras sejam para edificar. Ou seja, o edificar significa palavras positivas, palavras que ajudem outras pessoas, palavras do bem. Também está escrito que se a gente freia a nossa língua, a gente freia o nosso corpo inteiro. Então a gente se freia do próprio pecado, do falar.
Porque muitas vezes a gente passa momentos que a gente, sem querer, de forma consciente ou até inconscientemente, a gente acaba amaldiçoando outras pessoas com as nossas próprias palavras. Sabe aquele momento quando às vezes talvez você já teve uma atitude assim, tomara que tal coisa pro fulano não dê certo, tomara que não sei o que não consiga, tomara que essa pessoa se frustre, sabe esse tipo de palavra? Exatamente palavras que a gente acaba amaldiçoando outras pessoas sem perceber, ou até mesmo percebendo. Então, quando aqui fala pra gente ter cuidado com as nossas palavras, porque assim, a súplica do salmista para que Deus o guarde da impaciência. Sabe aquele momento quando você passa estresse e realmente tudo que você mais quer é falar muitas coisas na cara, porque a paciência tem limite, mas Deus é tão maravilhoso que Deus nos dá mais ainda paciência do que a gente é acostumado a ter. Saber frear a nossa língua, se manter em silêncio, praticamente é uma luta para nós, seres humanos, porque a gente sempre se depara ou com algum tipo de situação ou com pessoas que fazem com que a gente acabe até mesmo sendo estimulada a falar o contra. E sabia que muitas vezes nesse tipo de acontecimento a gente tanto prejudica a pessoa que vai ouvir o que a gente tem para falar, quanto a nós mesmos. Não é apenas você ferir a pessoa com a palavra, mas de alguma maneira você se sente ferido. Sabe por quê? Porque quando você passa um aborrecimento, uma raiva com alguém, você fala tal coisa para aquela pessoa, mas depois vem o arrependimento e aí você pensa, poxa, eu não deveria ter falado isso, deveria ter pensado. Então, isso são consequências da nossa palavra. Quando a gente não sabe o que a gente vai falar, até mesmo quando a gente é pego desprevenido com alguma coisa que a gente escuta, a gente precisa ser mais sábio em até mesmo se manter em silêncio. É melhor o silêncio do que a palavra a amaldiçoar. Então aqui o salmista, ele pede a Deus um refúgio, ele pede a Deus paciência, ele pede, Senhor, eu prefiro me calar, mas dentro de mim eu me sinto inquieto, porque realmente quando você quer falar, você quer falar. Então Deus precisa limpar o seu interior para que às vezes essa tristeza que você sentiu contra aquela coisa, aquelas pessoas, seja retirada de você, para que a paz venha prevalecer. Por isso que uma pessoa sensata, ela pensa muito antes de falar. E se bate a vontade de falar alguma coisa que é adversa, que não é bom, ela prefere se manter no silêncio, mesmo que isso custe a angústia dentro dela. É igual aquela coisa, você não vai transferir aquilo que você está sentindo, você prefere, aquela coisa, eu aguento, Deus vai me ajudar, e você vai até Deus. E isso é a lição que Davi, ele nos ensina. Nem sempre quando a gente está diante das pessoas, a gente precisa dizer o que a gente pensa, porque nem tudo que a gente pensa vai beneficiar a pessoa. Às vezes vai causar mais ódio na pessoa por você. Então a gente precisa tomar cuidado com as palavras, a gente precisa tomar cuidado com as palavras que a gente profere no nosso dia a dia, porque às vezes você amaldiçoa o seu dia sem perceber. Às vezes você nem estava com dor de cabeça, mas só de você ter falado, nossa, não sei o que, você do nada começa a sentir. A palavra, ela tem um poder muito forte. Então devemos usar a palavra com sabedoria para edificar a nossa vida e a vida dos outros, para que a gente não seja de fato refém daquilo que a gente fala, para que a gente não vire escravo. Então a palavra, ela é o suficiente para fazer você, para você, como eu posso dizer, a palavra, ela é o suficiente para o bem, para você e para o mal. Então, se você não souber usar a palavra,
Porque quando você, por exemplo, você profetiza, você lança uma palavra baseado no que você está sentindo, você é totalmente uma pessoa emotiva. Porque o seu emocional está com certeza tá tendo derivações. Isso faz com que você acabe tendo a atitude baseada naquilo que você está sentindo. E se aquilo não for bom, que você está sentindo, se for ódio, isso vai fazer com que você transfira para outra pessoa, vai fazer com que você leve para dentro da sua casa, vai fazer com que você leve para o seu serviço, vai fazer com que você lance sobre os seus filhos, porque você vai descontar na primeira pessoa que vier na sua frente. Então a gente precisa mudar essa maneira, é cuidar daquilo que a gente fala, é pensar antes de falar. Será que é bom? Será que essa pessoa está preparada para ouvir isso? Às vezes até mesmo de uma forma de disciplinar outra pessoa. Disciplinar, será que essa pessoa tá legal para ouvir isso? Será que, sabe, a gente tem que pensar muito. Porque cada pessoa é diferente, nós somos diferentes uns dos outros. Então a gente precisa se colocar no lugar de outra pessoa. Será que eu conseguiria? Nossa, se fosse comigo, sabe? Então a gente precisa pensar antes de falar. E aqui, prosseguindo aqui no capítulo 38 do Salmista, no versículo 8, está escrito aqui: estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. Ou seja, um coração inquieto, o coração de Davi estava inquieto. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não é te oculto. Ou seja, Deus está vendo o que Davi está sentindo. Às vezes a gente se posiciona tão forte diante das pessoas, que essas pessoas nem imaginam quanto às vezes a gente está até mesmo angustiado do lado de dentro. Porque nem tudo que reflete o lado de fora, de fato é. Então, aqui Davi ele já está dizendo para Deus: Senhor, e prosseguindo, né? Senhor, diante de ti está todo o meu desejo e o meu gemido não te é oculto. O meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, até essa me deixou. Os meus amigos e os meus propingos afastam-se de mim, e os meus parentes se põem em distância. É engraçado, né? Porque nos momentos difíceis só vai ter um único que vai estar presente na sua vida, é Deus. O único, porque quanto mais você precisar, as pessoas vão se afastar de você. É muito fácil a gente ter pessoas perto de nós quando está tudo bem, baseado naquela curtição de momento, baseado naquela boa posição financeira, baseado naquilo. Mas quando o seu coração está gemendo, quando você está sofrendo na sua vida, todo mundo desaparece. Até aqueles que se diziam ser parentes, aqueles que de fato são parentes, desaparecem. E aí você começa a se sentir sozinho. Só que só Deus é presente neste momento. E aí, prosseguindo no versículo 13, mas eu, como surdo, não ouvia, e como mudo, não abria minha boca. Sabe aquele momento quando você questiona, assim, você murmura: poxa, fulano sumiu, quando eu mais precisei sumiu, quando eu precisei de uma ajuda sumiu. Isso é interessante, porque até Deus permite, para que a gente aprenda que a gente precisa ir até Deus e não até exatamente as pessoas, porque a ajuda que você precisa, a ajuda que eu preciso, só pode vir de Deus, só pode vir do céu. Então o céu vai ter que descer sobre você. São experiências que a gente aprende a não confiar nas pessoas e em si confiar em Deus totalmente. Porque até mesmo certas rejeições na sua vida é até mesmo livramento de Deus. Às vezes Deus permite com que você se desconecte de pessoas para até mesmo desconectar você do próprio ambiente, para que você venha se aproximar do ambiente dos céus, o ambiente de Deus, aonde é um alto refúgio, aonde você encontra alívio, aonde você se sente seguro, aonde a paz está disponível para você. Então são sensações que a gente passa
que às vezes a gente acaba se transmitindo pelas nossas palavras. Eu aqui, nesse salmista aqui, não é apenas por causa que Davi se depara diante dos inimigos, diante daquelas pessoas que não são a favor dele, mas isso também pode estar até mesmo mascarado diante das situações. Porque quantas vezes você tem passado por situações turbulentas e você quer questionar, você quer falar, quer saber, sabe? É exatamente nisso que não podemos se deixar ser guiado pelo engano do nosso pensamento, pelo engano do nosso falar. Principalmente se a gente não sabe o que fala. A gente precisa ter domínio do que a gente pronuncia, tanto para as pessoas quanto para nós. Se a gente souber, se a gente ter sabedoria no nosso falar, a nossa vida pega uma edificação, tudo acaba se edificando, coisas positivas em sua direção. Já conheceu alguém que é tão negativo, uma pessoa que só vê o pior das situações e a vida dela nunca muda? Ela não muda? Pessoas assim a gente não sente nem vontade exatamente de ficar próximo. Agora, uma pessoa que é positiva, mesmo você tendo mesmo que você tenha todos os motivos para, às vezes até mesmo para se entregar à situação, você continua confiando em Deus, já é o suficiente, é o ponto de partida para prosseguir. Porque às vezes tudo que se passa na nossa vida é permissão de Deus. Deus quer saber aonde está fixado o seu coração. O seu coração está fixado nele, nas coisas deste mundo, nas pessoas? O seu coração está fixado no seu serviço? Está fixado na sua carreira? Jamais coloque o seu coração fixado nessas coisas, porque Deus permite até que você perca, para você entender que não é disso que você precisa estar fixado. Você precisa estar fixado em Deus, porque Deus permite você andar por onde você quiser e com isso não deixar você cair. Está escrito, aonde você pisar a planta dos teus pés, tudo será mudado, tudo será abençoado, vai prosperar. Aonde sua mão tocar, será próspero. Bem-aventurado será. Então, está escrito, o nosso coração precisa estar em Deus. E Deus permite essas provas, tanto com pessoas como na situação em si. Então, aqui, Davi, ele mostrou a Deus o que ele estava passando, o que ele estava sentindo, porque ele já não sabia mais o que fazer. Porque se ele abrisse a boca dele para profanar alguma coisa que fosse contra a vontade de Deus, talvez até Deus poderia se irar por ele. Um filho quando conhece o pai, ele sabe bem que não pode falar exatamente palavrão. Não sou contra quem fala palavrão, mas sabe que não pode ter certas atitudes na frente dos outros, na frente de visita. Então um filho que conhece o pai sabe certas limitações, tipo, eu não posso exatamente fazer isso, deixa eu pensar, o que meu pai pensaria de mim se eu fizesse isso? Falar, quando a gente não tem cuidado com a nossa fala, isso acaba prejudicando a gente, porque Deus não quer que a gente seja pessoas emotivas, Deus quer que a gente seja pessoas sábias, que a gente vai ter conhecimento, e o conhecimento vem pela palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pelo falar. Então, se eu falo para ajudar pessoas, amém. Agora, se eu for falar para prejudicar alguém com as minhas palavras, então o mínimo que eu tenho que fazer é me manter em silêncio. E quando o nosso coração está inquieto, por tudo que a gente tem enfrentado, a gente sempre enfrenta coisas diferentes na vida, a gente precisa pedir para que Deus venha sobre nós, para que Deus venha retirar de nós todo o incômodo que a nossa alma tem sentido. Porque Deus, ele muda a situação, mas muito melhor é quando Deus muda a gente diante da situação. Então, que a gente venha ter o cuidado com as nossas palavras, que a gente venha profetizar
as nossas palavras. A palavra, ela é o suficiente para mudar a sua vida. A palavra, ela é o suficiente para edificar a sua vida. O poder está nas suas palavras, o poder está nos seus pensamentos, o poder está nas suas atitudes, o poder está sobre você. Então que esse poder saia de você, seja extraído de você de uma maneira boa e agradável para você e para quem está ao seu derredor, e não o contrário. Então que a gente venha ter um total cuidado com as nossas palavras e que a gente venha adquirir paciência, como ter um comportamento paciente, sabe? Não é tudo que se pensa que se pode falar, porque nem sempre é o certo, e a gente acaba ficando sempre sujeito a ser disciplinado por Deus. Deus precisa corrigir essa maneira errada da gente falar, esse muitos mau comportamentos que a gente tem, essas más atitudes. Deus quer nos alinhar para que a gente venha ter muito mais dele do que de nós mesmos. Então, para isso, ele precisa tirar de nós toda a impureza. Então, é um trabalho que só Deus pode fazer por nós, mas a gente precisa cooperar. Lembre-se, quando não sabe o que fazer, não sabe o que falar, se mantém em silêncio. Silêncio também é resposta. Silêncio é resposta. Tudo que te afeta, simplesmente apresente a Deus, porque o único que vai consolar você, que vai trazer a paz que você precisa para o seu momento é Deus. Não é nada, não é ninguém, simplesmente é Deus. Deus é o remédio, ele é a cura. Deus é o hospital mais famoso que existe no mundo. Deus é o hospital mais famoso que existe no mundo. Se você precisar, é só você ir até ele. Você vai sair curado, ele vai te dar remédio da fé, que ele vai te dar remédio e vai ter que ser em alta dose. Ele vai te dar um remédio da fé. Ele vai curar as suas feridas, aquilo que estava pulso de preocupação, o coração estava doendo, estava acelerado. Deus vai vir sobre você, vai te dar uma alta dose de calmaria. Deus vai organizar tudo. O seu prontuário vai ser o suficiente para dizer que você não tem nada. Você é uma pessoa totalmente saudável espiritualmente. Você é uma pessoa saudável. Você é uma pessoa que tem condições de prosseguir, lutando e adquirindo a vitória. Entenda isso. Tudo podemos. Com Deus podemos todas as coisas. Por Ele, para Ele, sempre será. Por Ele a gente vive. Por Ele morreremos. Tudo é por Ele. O sentido da vida é Ele. Então, que a gente venha entender o aprendizado do Senhor Jesus sobre a nossa vida. Ele quer nos disciplinar. Bom, essa foi a mensagem desta noite, desta semana. Eu espero ter completamente ajudado vocês e eu quero fazer uma oração com todos vocês, compartilhar aqui a oração, porque a oração ela edifica e uma oração sempre é bem-vinda. Então, sinta-se à vontade, feche o seu olho, vamos se conectar mais ainda com Deus depois dessa palavra, depois dessa meditação. Vamos conversar com Deus. Querido Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, neste momento, meu Deus, eu e seus preciosos entramos na mesma concordância, meu Pai, nesta oração, agradecendo ao Senhor por esta palavra. Meu Deus, que essa palavra, meu Deus, de verdade venha edificar vidas, meu Pai, e venha trazer, meu Pai, a Tua presença mais constante na vida de todos que estão participando. Meu Deus, obrigada, Senhor Jesus, por nos mostrar, meu Pai, o quanto o Senhor quer nos disciplinar e nos tornar mais ainda parente com o Senhor Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero profetizar, meu Pai, o milagre na vida dessas pessoas. Profetizar, meu Pai, que essas pessoas se tornem pessoas fortes. Independente do que passamos, precisamos passar pelas aflições, porque o Senhor Jesus disse que iremos passar, mas que a gente vai passar junto com Ele. Então, meu Deus, dê sobre nós uma alta dose, meu Pai, de fé, uma alta dose de confiança no Senhor. Que o nosso coração esteja guardado em Ti e centralizado em Ti. Que a gente venha estar firme na Tua presença, meu Pai, pois a maldade deste mundo e nada deste mundo vai interferir no nosso relacionamento contigo.
Meu Deus, blinde a nossa fé, meu Pai, para qualquer tipo de impacto. E eu desejo que esta noite e essa semana, meu Pai, na vida dessas pessoas, meu Deus, seja repleto de sabedoria, repleto de paz. Que a paz venha invadir elas e os familiares. Que a paz, meu Pai, venha, meu Pai, trazer a existência da Tua pureza. Venha trazer a existência, meu Pai, da Tua presença na vida delas. Meu Deus, eu oro em favor e agradeço ao Senhor por tudo. Sei que o Senhor está comigo neste momento e sei que o Senhor também está com todos. Pois o Senhor é bom e agradável. Eu te agradeço por tudo de bom que tem feito por nós. Eu te agradeço por esta oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, graças a Deus. Queridos, eu desejo muito, muito, muito que essa semana tudo de melhor, tudo de Deus venha sobre você, cada entendimento, cada sabedoria. Deus vai falar com você desde os momentos mais simples, dos detalhes mais simples, até os mais complexos. E você vai ver o quanto que você vai aprender, o quanto que você vai evoluir. Lembre-se, nem tudo que é, de fato é. Às vezes Deus quer nos ensinar. Então que a gente devia ser, não tem coisa melhor do que ser disciplinado pelo próprio Deus. Então, gente, venha, receba o avivamento de Deus. Eu profetizo uma semana abençoada. Eu profetizo que você é uma pessoa abençoada, uma pessoa muito feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, uma pessoa que é cheia de Deus, ao ponto de transmitir toda essa bondade, essa coisa incrível de Deus para outras pessoas. E é assim que o Evangelho do Senhor Jesus é divulgado através da nossa vida. Então que o nosso coração e o nosso espírito esteja sempre voluntário para tudo que a gente aprende, a gente compartilhar com outras pessoas, e assim outras pessoas vão conhecendo mais ainda o poder de Deus na vida do ser humano. Eu te agradeço pela sua presença, meus queridos. Obrigada por ter assistido de bom grado esse vídeo. E desde já eu creio que todos estão na paz do Senhor e Deus está aí no seu coração, assim como está aqui no meu. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Um beijo no coração de vocês. Tchau.